Fala galera, mais uma vez aqui no nosso AT Jazz Music, eu, Ângelo Torres, estou muito feliz de estar fazendo esse programa com um ícone do trompete nacional e mundial. Estou falando aqui de um brother, um cara que é um gentleman, uma bênção assim, de Deus pra gente, um cara que toca como ninguém. Quero dar as boas-vindas aqui a Altair Martins. Grande Ângelo. Obrigado, meu irmão. Obrigado por você ter vindo aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite aí. Poxa, muito bom ter Honrado. você aqui. Muito legal, muito legal. Honrado de estar aqui com vocês. Vamos lá. Altair, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente, como é que foi seu início, tanto na música como no trompete. Já começou direto com o trompete? Como é que foi o seu outro, ou teve algum outro instrumento? Como é que foi essa iniciação sua? Sim, eu sempre tive uma paixão pelo som do trompete, mas eu comecei na percussão, aos 10 anos na escola. Na percussão da escola de freiras, que eles falavam, né? Lá em Mafra, Santa Catarina, minha terra. Você é de Santa Catarina? Santa Catarina, divisa com o Paraná. Certo. E o trompete veio logo após, quando fazia o curso de tornearia mecânica da Rede Ferroviária, eu era torneiro de trem. E tinha um amigo meu da sessão que tocava trompete, e ele me convidou a assistir o ensaio da banda que ele tocava, eu tinha 16 anos. E aí eu me apaixonei, né, pelo trompete. Cara, que maneiro. Estou até hoje apaixonado pelo instrumento. Que legal, cara. Então, assim, Paixão à primeira vista. desde dos 10 anos, por volta dos 10 anos... Que eu já gostava, já estava de olho, né? Mas a música já está presente desde os 10. Que maneiro, cara, que maneiro. Muito, muito legal. Agora, você tem um trabalho que é muito marcante, que a gente estava conversando antes aqui, que é o da Baixada Jazz, Baixada Jazz Band, é isso? Baixada Jazz Big Band. Jazz Big Band. Sim. Fala um pouquinho desse trabalho, como é que surgiu, como é que começou, o que vocês têm feito? Sim, esse trabalho surgiu, inclusive o nome, Baixada, né? Porque a banda iniciou na Baixada Fluminense, lá no K11, de uma ideia do João Batista. Eu passei uns tempos em São Paulo, tocando com várias orquestras. E numa semana, assim, em 5 dias eu toquei em 7 orquestras. Caramba. Lá em São Paulo, lá visitando. Todo mundo me chamava e eu via. Mantiqueira, a do Roberto Sion, a Soundscape. Eu fiquei aquela vontade. Aí quando eu voltei, o João Batista tocava com o quarteto dele no Floresta, um restaurante chamado Floresta, em Nova Iguaçu. Aí fui lá assistir o João Batista tocar com o quarteto, aí contei, né? Falei, poxa, João, tive em São Paulo cheio de orquestra para tocar, cara. Estou querendo ir embora para lá. Ele falou, por que a gente não monta uma? João Batista falou. Que legal. Falei, será, cara, que dá certo? Eu já tinha montado Big Band anos atrás com o Maurício Scarpelli e deu errado, né? Não deu certo. E ele falou, não, vamos na fé. Aí chamamos os músicos, fizemos o contrário que todo mundo faz, que é ensaiar para tocar. A gente marcou o gig. O ensaio foi no palco. Olha o só. ensaio foi no palco. A gente Desafio, hein, cara? meio que mandou as partituras por e-mail por alguns, os arranjos também mais fáceis, e ali começou o start da banda. No primeiro dia estava o Idris na banda. Já esteve aqui com a gente, Idris. Tiveram assim, uns caras maravilhosos na banda desde o começo. Então, só bênção. São 10 anos que a banda compõe. Já tem 10 anos, 10 cara. anos. 10 Cara, anos. que legal. Fizemos festivais de jazz, inúmeros festivais. Então, o Blue Idris... Note, vários tributos no Blue Note, né? Uau. Fizemos tributo ao Buddy Rich, a Count Basie, vários tributos encomendados. Cara, então o Idris passou por lá. Fala alguns dos nomes. José Maria, você já me falou aqui. O José Maria está lá ainda, o Danilo Sina, o Gessé está sempre por lá. Gessé também já Rafael teve aqui Rocha com a gente. já fez lá várias vezes. Gilmar Ferreira, trombone. O Sérgio Galvão, que hoje mora na Cara, França. o Sérgio. Foi meu baritonista. Sérgio Que Galvão. maneiro, cara. Que legal. Então, O Sérgio não teve aqui com a sim. gente ainda. Foi um dos Então, fizemos o clipe da orquestra nesse estúdio. Ao Olha vivo. só, foi aqui. O clipe da orquestra foi feito nesse estúdio há 5, 6 anos atrás. Que maneiro, cara. Sim, Que... 1, 2 valendo. Cara, então a Caralho. orquestra só tem faixa preta, né, cara? Só passa... É, Galera não- muito boa, né, cara? Não diria faixa preta, nós somos esforçados, né? A gente pega o arranjo, ouve, trabalha, estuda, passa as partes separado. Porque a gente não tem aquela escola do americano, né? Que lá na high school ele já vem sendo a cobra criada, quando chega no profissional ele já está muito. Aqui não, a gente faz um trabalho um pouco diferente do de lá.
a gente trabalha os arranjos com mais calma. Entendi. Ensaiamos toda semana. Entendeu? Cara, que legal. Preparamos mesmo assim o concerto, com 15, 16 músicos. E aonde o pessoal tem acesso a isso? A eventos de vocês? Como é que fica sabendo? Vocês publicam na rede? A gente publica nas redes, no Instagram, no antigo Orkut. Facebook, né? Agora o Facebook, né? A gente publica nas redes quando vai ter um concerto. A gente tem faz um flyer. O último concerto nosso foi o tributo a Henry Mancini. Lá no Hipódromo da Gávea, lá no... Que legal, cara. Concerto que lotou 2 semanas antes, lotou. É mesmo, né, cara? Foi um sucesso. Pô, pessoal, você que gosta de orquestra, você que gosta dessa coisa dos naipes de metais e tudo mais, só tem músico craque, só tem músico bom. É uma oportunidade para você prestigiar. É claro que, assim, eu imagino que por conta da pandemia os eventos diminuíram muito, né? Mas, assim, à medida que o tempo vai passando, que essa coisa vai normalizando, a gente já vai tendo normalidade nesses eventos. Então, você que gosta, você acompanha, tenta ficar antenado no que eles estão publicando, porque vale a pena, é muito bom, é um trabalho muito bem feito, exatamente como ele está falando aqui. Pela qualidade dos músicos, eu já imagino o que sai ali quando esses arranjos são tocados, são executados. Agora, Thaí, eu queria falar um pouquinho sobre o teu instrumento, sobre o trompete. Nós já tivemos aqui com a gente o Gessé, nós já tivemos o Márcio André tocando trompete também. O Márcio André é um grande amigo particular, tocamos juntos em alguns gigs, já gravamos muito juntos. Então o Márcio André também já teve, hoje a gente está contigo aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu setup e sobre essa questão. O trompete, ele é um instrumento que a gente tem menos, eu acredito, ele tem menos material disponível, pode ser que eu esteja enganado, mas menos material disponível do que o saxofone, por exemplo. Saxofone, eu acho que a gente tem, por exemplo, na internet, por ser um instrumento muito de solista, nós temos muitos vídeos de saxofonistas fazendo. E eu sinto um pouco de falta de trompete. Eu gostaria de ter mais coisas. Então, assim, acaba que a gente... eu queria que você falasse um pouquinho divulgasse um pouco mais e falasse um pouco mais da questão do trompete e da rotina de estudo para o pessoal que quer estudar trompete, que gosta do trompete, mas às vezes fica um pouco perdido, não tem tanto material ou precisa de um direcionamento, às vezes tem um monte de livro, mas não sabe o que estudar, como estudar. Sim. Fala um pouquinho para a gente dessa rotina, como é que funciona isso? Então, antes do evento da internet, a gente era o boca a boca, um tinha um método, passava xerox para o outro. Poucos professores, né, de trompete. Sempre o Brasil teve muito pouco professor, né, preparado, né, para dar aula. Até hoje ainda não está no nível que poderia ser. Certo. Mas a internet trouxe algo de bom, que foi o material disponível. Já está equiparando com o saxofone já. Você tem, de colocar lá, site de trompete, rotina. Já tem rotinas prontas. Eu mesmo preparei o material para uma plataforma que acabou não saindo, que eu fazia o exercício técnico e deixava espaço para o aluno. Legal. Com base, tal. Fazia o exercício e o aluno fazia a repetição logo após, com a partitura e tal. Certo. Então, hoje em dia, tem muito material na internet que você pode buscar e... Porque o mundo agora virou uma coisa só, né? Não tem. Antigamente, a gente dependia que o método chegasse dos Estados Unidos. Temos dificuldade ainda hoje em questão do instrumento, de conseguir um instrumento bom. Por causa do preço, do dólar para o real. Acaba Tributação toda. A tributação toda acaba sendo caro. Você tem um bom instrumento. Certo. Você leva anos para conseguir um bom setup. Né? O saxofone, eu acredito também que seja assim, porque sim, exatamente. Que é bem caro, né? Então, na questão do instrumento, ainda precisamos melhorar. Mas material tem muita coisa. Mas material de estudo, já temos muita coisa. Agora, quando você tem uma quantidade muito grande de material, mas precisa de um direcionamento para o aluno. Por exemplo, a gente tem aqui no nosso canal aqui, muitas pessoas, muitos músicos profissionais que curtem o AT Jazz, que estão te vendo aqui, mas também tem muito músico e estudante, muita gente que quer aprender. Sim. E às vezes o cara ama o trompete,
ele consegue alguns bons livros, mas por conta da escassez de professores, não tem às vezes tanta gente preparada, como você falou, né? Aqui a gente já tem um que é super preparado, então você pode procurar o Altair se você quer aprender, mas às vezes eu sinto que às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, porque tem muito material, o cara não sabe por onde começar. Sim, eu atribuo isso à orientação. O estudante de trompete, seja o nível que for, profissional, intermediário, iniciante, ele precisa de um professor. Seja que saiba trabalhar todos os 3 níveis. Né? Eu tenho alunos, estou com 27 alunos. Tem aluno de Nova York, de Portugal, hoje em dia na internet. Né? Você bota online, né? Online e de vários níveis. Eu tenho um aluno que é médico, só tem tempo para tocar as melodias dele na igreja ou fora. Então, eu estou trabalhando um tipo de orientação personalizada, que eu chamo. Quando eu boto meu anúncio lá, personalizada ao que a pessoa deseja com o instrumento. Nem todo músico quer tocar profissionalmente, estudar para tocar na sinfônica, por exemplo. Né? Sim. O cara quer tocar ali. Ele quer tocar a melodia, o blues dele ali. Então, a gente prepara ele tecnicamente para ele tocar o que ele deseja. Hoje em dia está muito setorizado. Uhum. O que a pessoa deseja, né, do instrumento. Mas o músico profissional, lógico, ele deseja estar nos bons gigs. Eu tenho vários alunos profissionais. Consegui aprovar 3 agora para sargento do Exército. Que legal. Um com 17 anos. Olha só. De Blumenau. Está vindo agora morar no Rio de Janeiro, em março. Que maneira. Então, a orientação foi muito importante na vida dele, entendeu? Uhum. É um parênteses. Eu estudei sem professor, tive dicas, né? Tal da dica. Você pega uma dica e estuda muito. Mas a orientação semanal faz toda a diferença. Porque uma coisa é você ter um método, e outra é como que estuda o método. Sim. Você não sabe, às vezes você está embocando errado. E aí pega o vício, né, cara? Pega o vício e depois, para tirar o vício, ele não anda, ele chega num patamar que ele não caminha mais. Às vezes eu percebo que chega muita gente que até tem talento, você vê que o cara tem talento, sim, mas o cara não tem alguns fundamentos, né? Fundamentos. Aí o cara tá solando, às vezes, na igreja, mas ele não sabe, escala maior. Sim. Ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Só que tu vê que o cara tem talento, o cara tem ideias, o cara tem um som bonito, às vezes, sabe? Mas ele não tem fundamento, ele simplesmente sai tocando. E aí o que acontece? O cara chega lá na frente, ele começa a sentir falta de alguns fundamentos, né? Ele vai pegar um trabalho, ou ele vai tocar com alguém que vai fazer algum tipo de trabalho que exija um pouco mais, ele falou, isso aí eu não sei, mas você faz isso aqui que é mais difícil que isso aqui, sim, mas sim, o cara não sabe É a orientação. A orientação, é isso que você está falando. Você precisa um pouquinho de cada seção do método para formar um... Uhum. Você, por exemplo, se estudou só o ligado, chega na gravação, tem um staccato para fazer lá. Aí ele não estudou, faz como que faz, né? Então ele tem que ter uma rotina de estudo. Fala um pouquinho para a gente dos seus instrumentos. Você usa os instrumentos que você usa? Eu estou com o setup da Yamaha aqui. Eu tenho um trompete Yamaha 6310Z, modelo Bob Shield, profissional. Uhum. Lindo som. Ele é bem antigo, mas é muito usado. Esse bocal é da Warburton. O Terry Warburton me deu esse bocal no Trumpet Jazz Festival, há 4 anos. Eu uso esse bocal que ele me deu, né? Trompete Yamaha, Flugel Yamaha também. Flugel é um instrumento diferente, né? Tubulação um pouco mais grossa. Ele não é da família dos trompetes, ele é da família das tubas. Sim. Não é da família dos trompetes. Agora, uma coisa que adotamos ele, né? Eu queria... Não, fica com ele aqui, que eu vou te pedir uma coisa. Uma coisa que eu queria que você até tocasse como dica aqui para o pessoal. A forma de... Eu sei que, assim, posições... Não é nem sobre isso que eu quero falar, mas a diferença de um para o outro. A forma de executar. De soprar, né? De soprar. E até, eu não sei se a forma de pensar... Se você pensa diferente na forma de executar o flúgio. Queria que você, de repente, não só explicasse, mas demonstrasse aqui pra gente. Sim. Nem tanto de tocar, porque a afinação e a tessitura, a digitação é a mesma. O que muda é o som, né? Eu sopro com um pouco mais de vento quente. Ao invés de tocar igual o trompete. Tá.
joga um pouquinho mais de vento quente para ficar o som doce. E não só para o frio. Tem dois tipos de emissão. Emissão fria para naipe, né? Earth and Fire, naipe, as coisas que eu... Que aí funciona mais para o trompete, Uhum. Então, o bocal no trompete ele faz muita diferença. O bocal mais fundo tem um som mais médio grave. Certo. O bocal mais raso, como esse, tem um som mais médio agudo. Dependendo do trabalho que você vai fazer, você mescla isso aí. Você muda até o bocal. Se for fazer um trabalho só de jazz, eu nem levo esse bocal. Eu levo um bocal baque. Mas esse aqui funciona bem também. Mas é difícil adocicar o som nele. Quando o flúgio já é para isso, entendeu? Entendi. Esse som mais fluido, esse som mais quente, você usa pro flúgio. Pro flúgio. O som mais duro, mais... Mais duro é o trompete. Né? O trompete, ele é mais duro, né? Você sabe que a gente tocou essa música aqui. Ele é mais ardido. Nós fizemos um especial Earth, Wind and Fire aqui. Ah, é? Aí eu chamei o naipe, foi eu, o Márcio André, Marcos Bonfim. Como assim? E o Robson Solicar. Aí o Márcio André fez... Então, é aquele som mais apontado, né? Mais médio agudo. Ele tem aquele mais ardido, um som mais ardido, né? Então são tipos de emissão. Em relação às oitavas de um instrumento para o outro, o trompete a gente toca lá no coqueiro, mas assim, você consegue... A mesma tessitura de oitavas você consegue tanto para um como para outro? As mesmas oitavas? Posso até tentar, mas não é ideal. O não é ideal, para tocar né? no máximo até o Lá4 ali. Ah, tá. Eu acho que a grid não é a proposta do instrumento. Embora o Maynard Ferguson gostava de tocar nos agudos. Eu, particularmente, mas o timbre não do gosto. flugel, né? É aquela coisa para fazer... até onde ele soa. Eu não gosto de tocar agudo no flugel. Muito legal. O Lincoln Olivetti escrevia, às vezes, naipes agudos, assim, pro flugel. Ficava eu e o Bidinho se virando para fazer macio em cima, né? Mas é muito difícil. Dobrando flautas, né? Mas é um instrumento que ele é um pouco menos a tessitura, que soa bem. Entendeu? Você começou a gravar assim profissionalmente. Com quantos anos, Altair? Quando eu cheguei no Rio em 1990, em 1991 eu já estava gravando, né? Para Sony, para EMI. Pô, então os Pascoal Perrota, Eu peguei os velhos todos, né? Lincoln Olivetti direto. Bidinho, Máximo Tarroios, Paulinho Trompete, o Evaldo, que já foi, o Maurílio, Nilton Rodrigues. O Paulinho Trompete morreu ano passado, foi? Isso, retrasado assim. já. Então a gente gravava, tinha muita gravação naquela época, né? O telefone tocava toda hora. Aí quando chegou 95, eu fui fazer minha primeira turnê com o Emílio Santiago, né? Sim. O Vitor Santiago saiu da banda e eu entrei para fazer a turnê. Aí uma turnê atrás da outra, gravação, aquela loucura, né? Mas comecei a gravar em 91, 90 para 91. Caramba. Esses dias eu fui na Bramos lá para saber... começado na música. Para saber quanto que eu tinha gravado, porque tem um nome de registro, né? ISRC, dá para saber. Sim. Deve ser. Deu 109 páginas. Uau! Aí o colega falou, cara, tem como saber tudo que você gravou na página da Bramos. É mesmo? Que legal, cara. Aí tinha bastante coisa lá. Muito bom, Altair. Muito bom saber que a gente tem aqui no nosso programa alguém com uma discografia tão grande, uma musicalidade incrível, uma história muito bonita na música, mas que acima de tudo é alguém muito simples, né? Alguém muito humilde, muito fiel assim a Deus no que faz, muito alegre no que faz, cuidadoso com a música. Aquela história do nada somos, né? Sim. Nada somos. Você está aqui, não somos nada sem Deus, cara. Realmente. Está aqui hoje, amanhã você não sabe. Daqui a pouco você não sabe. Exatamente. E até para tocar mesmo, a gente tem que ter saúde, tem que... Claro. Deus que permite a gente fazer. Cara... Deus no controle, né? Sim. Te agradeço muito, cara. Agradeço muito a tua vida. Até para chegar aqui no programa foi Deus no controle. Exatamente, mesmo. Cara. O que Deus você no controle, contou. que você não Conta rapidinho. Resume aqui rapidinho pra gente. Conta pro pessoal que tá assistindo a gente o que aconteceu. Então, eu moro fora do Rio, né? Na praia de Mauá. E parei no meio do caminho, preocupado. Será que eu botei o
quis desbocar e saí do carro correndo, o carro travou. Com tudo lá dentro. Com tudo lá dentro, celular. Só fiquei com a chave, não sei por que eu estava com a chave na mão. E aí fui abrir, tá com problema na fechadura e o eletrônico também parou. Ai, Parou tudo, assim. Falei, meu Deus, como que eu vou ligar pro Ângelo para falar que eu não vou, né? Uhum. Aí eu falei, a nossa mania, né, de conversar com Deus em tudo que a gente faz. Falei, meu Deus, eu quero ir. Aí comecei a tentar me achar. E passava alguém assim, deserto, lugar deserto, cara. Era só descampado, estrada. Aí passava a moto, falei, não tem nem como ligar, né, para um chaveiro. Uhum. De repente uma moto parou e Celular fez meia preso volta. lá, né? Meia volta. Eu falei, você é chaveiro? Ele falou, não, eu sou mecânico, mas eu trabalho lá na oficina, acontece muito isso. O pessoal deixa a chave dentro do carro e fechar. Aí começou a mexer assim, na terceira ele já, pum, abriu. Caraca. Só Deus, cara. Bom, então, se você está vendo o Altair Foi uma Martins benção, aqui, foi uma benção. pelo menos hoje, né? Claro que se não gravasse hoje, a gente ia ver uma outra data, mas assim, pelo menos hoje, se você está vendo o Altair Martins aqui, é fruto de uma bênção de Deus, né? De uma provisão de Deus, de Deus algo sabe que o Deus desejo fez. do nosso coração. Né? Sim, muito bom. Cara, Eu queria muito vir. Eu assisti o seu lançamento do seu primeiro trabalho lá na Taquara, quando você lançou. caramba, Eu estava você tava lá, assistindo, cara. estava assistindo escondido lá. Caramba, cara, na Taquara. O Fabrício estava comigo lá. É. O Fabrício estava tocando. Todo mundo foi do George, vamos lá da casa. Eu falei, George, cara, não dá isso. pra mim não, deixa eu ficar quietinho. Que não dá o quê? Cara, muito bom, muito bom. Eu nunca fui solista, né? Sempre fui músico de naipe, né? O Idris que começou, o Idris e Nivaldo Ornelas começaram a cutucar, né? Cara, vamos solar, vamos solar. Falei, não, rapaz, o Pô, Paulinho tem o Pet, tem o Nilton, deixa eu aqui, no naipe. muito bom. Mas é Muito isso aí, bom. mas foi... Obrigado, Benção. Altair. Obrigado por ter vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite, pelo carinho com o nosso programa. Sabe que as portas estão abertas aqui. Fico muito feliz de ter você aqui. Você é uma referência pra gente. Você é uma referência para muitos, assim, para mim. Acompanho o seu trabalho, ainda que às vezes um pouco distante, mas acompanho já há um tempo. Fico feliz de ter você aqui. Obrigado. Poxa, meu uma honra muito grande. Muito bom. Agradeço pelo convite. irmão. A meu música que a irmão. gente tocou, linda demais aquele arranjo, ficou muito legal. E Pois é, e tem mais música aí, que a gente tocou uma, então a gente está fazendo esse bate-papo. É. E agora vai ter mais música com Altair Martins. Obrigado, meu brother. Bacana, pô. Obrigado, gente. Fico feliz de Obrigado. vocês estarem aqui com a gente. Curtam, compartilhem esse link para o máximo de pessoas que você puder. A T Jazz Music é o seu programa de música instrumental no YouTube. Valeu, um abraço.